Nesse domingo, o Tite deu uma entrevista polêmica onde falou sobre o caso do Daniel Alves e assim muita gente começou a dizer que o treinador rubro-negro teria feito uma infeliz comparação entre o caso do lateral, condenado agora na Espanha, com aquele antigo caso do Neymar envolvendo a Nájila. E então ontem e hoje isso vem dando o que falar na mídia e o Tite vem sendo detonado por suas falas. O Tite prestou um grande desserviço à sociedade ao traçar um paralelo entre o golpe de que o Neymar foi vítima com a condenação por estupro do Daniel Alves. E por isso nesse vídeo você vai ver o que alguns dos principais comentaristas do Brasil falaram sobre o caso e eu vou querer saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Bom, para começar, para você que não viu, se liga aí nas palavras do Tite. Igor, eu entendo a tua pergunta. Eu não posso fazer julgamento quando não tendo todos os fatos e todas as informações verdadeiras a meu respeito. Eu posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deva ser punido. Conceitualmente. Agora, eu não sou julgador e não tenho todos os fatos. Afora que há uma etapa profissional, de um profissional que trabalhou comigo. Agora, existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. E que a essa eu também não conheço e também não posso julgar. Eu tenho que ter muito cuidado para jogar com as pessoas. Vou te dizer mais. Não é o fato que agora foi julgado, mas eu vou, e tu estavas presente. Quando eu fui numa entrevista coletiva que houve um problema com o Neymar, foram 24 perguntas, eu tive que responder 18 a respeito de um suposto. E eu disse a mesma coisa para vocês. Eu digo, eu não tenho conhecimento sobre isso aprofundado. Mas quem erra deva ser punido. Foi assim e é assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui educado pelo seu Agenor. Meu pai me educou. Primeiro eu te ensino. O segundo, tu é punido para que tu aprenda. Esse fato eu tenho. A outro que ele... E sem dúvidas, quem mais detonou o atual treinador do Flamengo foi o jornalista André Rizek. O Tite prestou um grande desserviço à sociedade ao traçar um paralelo entre o golpe de que o Neymar foi vítima com a condenação por estupro do Daniel Alves. São fatos completamente diferentes. Neymar foi vítima de uma armação, comprovado, e o Daniel Alves foi condenado por estupro, comprovado pela justiça espanhola. As duas coisas são completamente diferentes e ao traçar um paralelo entre elas, o Tite só reforça o imaginário machista de que a vítima de estupro pode ser também a culpada pela situação. Não pode ser. Tite também deixou claro que optou pela alienação. Preferiu não se informar sobre a situação do outrora homem de confiança dele, o qual ele levou para a Copa do Mundo. Quando ele diz que não tem todas as informações do caso, isso é uma escolha, a escolha da alienação. Porque todas as informações estão publicadas e registradas na imprensa brasileira, espanhola e do mundo. O Tite optou por não mergulhar nelas, o que me soa até estranho, mas é um direito dele. Claro que o Tite não tem culpa nenhuma pelo que fez o Daniel Alves, assim como os senadores que levaram o Robinho para a Copa também não tem culpa nenhuma por aquilo que o atacante fez numa boate de Milão. Não, a questão não é essa. A questão é que, num país cuja violência de gênero é tão forte e num esporte tão marcado pelo machismo, pela misoginia, pela exclusão das mulheres, embora a gente esteja melhorando, esse esporte não pode ficar neutro quando grandes personagens, emblemas do futebol mundial, se envolvem em crimes como o que Robinho e Daniel Alves cometeram. A alienação é uma escolha. O que não pode acontecer é a desinformação. O que ele fez ontem foi causar desinformação. Mas peraí, então será que o Daniel Alves então foi vítima de golpe? Isso já foi respondido pela justiça espanhola. Uma coisa são os parças do jogador se prestarem a esse papel ridículo. Outra coisa é o Tite, cuja carreira é pautada pela correção, ele é admirado pela correção. O Tite é ídolo do Corinthians, dirige o Flamengo, treinou a seleção brasileira e você pode até discutir se ele é bom ou não é bom técnico, mas me parece indiscutível que a carreira dele seja pautada pela correção. E aí alguém tão influente como o Tite traz uma desinformação sobre o caso, me parece grave. Os comentaristas da Jovem Pan também opinaram sobre as falas do treinador. É boado, ele não respondeu de forma efetiva, porque ele falar, não tem as informações, não é possível que o Tite não tenha tido nenhuma curiosidade de ler uma matéria sobre um assunto que teve todas as manchetes.
né? O Daniel Alves foi condenado. O Neymar, havia lá uma insinuação, uma suspeita, uma acusação, sei lá, que não se comprovou. O Neymar está solto, o Neymar não foi condenado a nada. A comparação, na minha opinião, ela é totalmente descabida. Quando fizeram pergunta sobre o Neymar, de fato, podia falar, cara, o que tem o Neymar? O que está provado contra ele? Não vou me aprofundar no assunto, perfeito. Agora, no caso específico, não. Ele não precisa conhecer todo o processo. Ninguém está pedindo que ele julgue como se fosse um advogado, um juiz, um desembargador. Não, não. É a opinião dele. Ele poderia dizer o seguinte, sei lá, olha, eu convoquei o Daniel Alves, nunca tive nenhum problema com ele, sempre elogiei, teve uma ótima conduta profissional comigo. Mas agora, ele foi condenado pela Justiça da Espanha. Se ele cometeu um crime, foi condenado que ele pague. Acabou, ponto final. Mas ele ficou todo ensaboado numa... Aí associou com a questão do Neymar, que não tem nada. Mas ele diz, né, que seja punido. Se errou, que seja punido. Ele fala. Exato, mas foi assim, muito... Gente, e tem uma vítima nessa história também, né? Exato, né? Então, assim, eu achei muito mal, achei que ele foi bem mal, achei que ele poderia ter sido mais claro, mais direto, menos ensaboado. Um momento bom dele aí na sua carreira, no Flamengo. E essa pergunta viria em algum momento, claro. Porque lá atrás, quando ele convocou o Daniel, foi muito questionado, porque é um jogador já veterano que não estava numa grande fase técnica. E aí ele fala, não, o Daniel transcende o futebol. E de fato, ele transcendeu o futebol, ele foi para o noticiário policial. Ele foi condenado. Não tem nada a ver, o Neymar não foi condenado a nada, gente. E aí tem ainda outra questão, né? Parte da pena do Daniel foi amenizada mediante o pagamento de um valor que teria sido cedido pela família do Neymar. Acho que foram uns 800 mil, né? 150 mil. Que reduziu, inclusive, o tempo, né, de prisão ali dentro de uma lei curiosa, estranha, sei lá, da Espanha. Mas estamos falando de uma pessoa que foi condenada, que nem o caso do Robinho. O Robinho é um cara condenado na justiça italiana, que como o Brasil não extradita seu cidadão, ele fica aqui no Brasil. Mas ele tem uma condenação também. O Neymar não tem nada a ver com o Neymar. O Neymar houve, sei lá, no máximo uma insinuação, sei lá como definir isso, e nada se provou contra o rapaz. Então ele usou até um episódio anterior para meio, assim, e cara, um cara na posição dele, foi técnico da seleção e convocou o Daniel, e tudo é normal que se faça essa pergunta. Eu acho que ele foi bem feliz, poderia ter aproveitado a oportunidade para ter sido mais enfático, porque são coisas que não aconteciam antigamente, que hoje estão acontecendo. Só se falou nisso quase nesse período. Os programas esportivos falavam que nós aqui mesmo, você está dando dia a dia, lembra? Agora mais um capítulo. Informação. E só se falou nisso. E ele disse que não tem profundo conhecimento sobre o assunto, não pode falar. Ele foi condenado por uma acusação, e agora condenado, de agressão sexual, e ele perdeu a grande chance de dar um belíssimo recado importante na voz de um cara experiente e respeitado. Quando ele fala erro, Asmar, dá a sensação que foi uma falha, dá a sensação que foi um engano. Não. Ele cometeu um crime gravíssimo e foi condenado por isso. Só isso. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Tite, mas nesse caso ele perdeu a chance de dar um recado ótimo. Foi decepcionante para mim. E é claro, nas redes sociais a galera também repercutiu em muito caso. Se liga aí em alguns dos principais comentários. Tite, depois que esteve servindo a seleção brasileira, virou isso aí. Eita, como passa pano. Ele quer usar o caso do Neymar para descredibilizar todos os casos que acontecem. Me poupe. Assim como o Neymar foi comprovadamente inocente, o Daniel Alves foi julgado comprovadamente culpado. Essa galera tem problema em aceitar isso. Até a minha mãe, que tem 94, assistiu a reportagem na TV e conversou comigo. Aí o Tite fala que não tem informações do caso. Lá vem a régua moral do mundo dar o pitaco dele como se tivesse moral pra algo. Eu não esqueço que isso a bancada tentou fazer com a imagem do Vini Júnior. Você é um dos piores, Rizek. E bem, agora que você já viu as falas do Tite, as opiniões dos comentaristas e também das pessoas nas redes sociais, eu quero saber de você. O que você achou da fala do Tite? O treinador foi de fato infeliz na sua fala, pois disse que não tem informações de um caso tão polêmico quanto esse, ou você já acha que o Tite não falou nada demais e que esses comentaristas estão sim exagerando? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê, e se você não viu o show do Vinícius Júnior lá na Espanha, que levou o Ancelotti à loucura nesse último domingo, eu vou deixar esse vídeo aparecendo agora mesmo na tela. Confere lá que tá show de bola e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu!